Eu sou professora Celisa Terto, eu sou assistente social, sou professora, sou assistente social no sócio jurídico e pesquisadora na área de envelhecimento, serviço social e família. Bem, esse vídeo tem um propósito. Já tem um tempo que eu estou pensando sobre esse tema e já cheguei a compartilhar um pouquinho do que eu vou falar aqui em turmas de cursos que eu ministrei esse ano, porque eu acho importante que a gente vá para além do que eu sou hoje, mas olhando para a minha história e possa dar esse depoimento de incentivo, de motivação para as pessoas que estão vindo agora, que estão chegando no serviço social ou que estão se formando, enfim. Seja lá em que estágio você estiver, esse é um relato de experiência de Celisa, mas que tem um propósito de incentivo e motivação. Gente, hoje, finalizando o trabalho, eu me peguei pensando e agradecendo, porque há algum tempo atrás, eu acho que, sei lá, 7, 8 anos, 10 anos atrás, eu jamais me imaginei dando aula. E assim, hoje isso é natural para mim, se tornou natural. Mas durante toda a minha graduação, falar em público foi um verdadeiro tormento. Eu atravessei momentos assim muito difíceis, né? Eu tinha pavor de apresentar seminário, eu tinha pavor de falar em público, eu não gostava. E foi meio que uma surpresa, porque como eu não conhecia o serviço social, as experiências que eu tive na graduação, os momentos de trabalho de campo, onde eu fui fazer esse tipo de contato com outros assistentes sociais, eu percebi que, e no próprio estágio também, eu percebi que era uma profissão ali naquele momento, que tinha muito interação, a interação da linguagem, a interação da comunicação, não era só sentar numa mesa e atender uma pessoa. Então, assim, eu me surpreendi, resumindo. E comecei a ficar em pânico, porque cada vez que eu tinha que apresentar um seminário, cada vez que eu tinha que sair para um trabalho de campo e eu precisava falar a respeito do meu trabalho na frente de pessoas, ou até mesmo no estágio, quando eu estagiei no SESC, eu tive uma supervisora simplesmente maravilhosa, que falava muito bem, e era aquela assistente social proativa, aquela assistente social muito comprometida, ética, teórica e politicamente, e olhava para ela e falava: cara, isso é inatingível, eu nunca vou conseguir ser algo perto do que essa mulher é. E aí a graduação acabou, eu comecei a trabalhar, continuei com essa crença limitante em mim, tipo, não consigo, eu não vou dar conta de falar em público, eu não quero um trabalho que eu precise falar em público, falar para muitas pessoas, isso me dava pânico só de imaginar. E passou, eu fui trabalhando, tive que me jogar, sempre aceitei trabalho, sem pensar duas vezes, porque eu precisava. Eu me formei em 2005, como vocês sabem. Em 2012, eu reduzi minha carga horária lá no CREA Ceilândia, onde eu trabalhei, no Distrito Federal, para 30 horas. Eu era 40, passei a ser 30. Eu fiz essa escolha porque eu queria ter mais tempo para mim, queria ter mais tempo de qualidade de vida mesmo. E eu coloquei currículo em faculdades lá de Brasília. E qual não foi minha surpresa quando eu tive o contato de uma delas, pedindo para eu fazer uma entrevista, pedindo para eu ir até lá, para ser entrevistada, claro, e eu fui convidada a integrar o corpo técnico dessa universidade. Simplesmente eu fiquei tão desesperada que, assim, eu não quis mais aceitar, eu comecei a me perguntar por que eu tinha feito aquilo, porque eu não tinha como dar conta, eu não ia dar conta de uma turma de alunos, eu nunca tinha dado aula. E aí eu conversando com o Leonardo, que hoje é meu marido, ele disse: mas Celi, como é que você tá agora se perguntando se vai aceitar, mas foi você mesma que enviou o seu currículo? Como é que agora você não sabe se vai aceitar? Tá estranho isso. E aí, gente, eu fui perceber naquele momento que eu estava reproduzindo o que a minha vida inteira eu reproduzi.
né? Desde o momento que eu me identifiquei como tímida, que eu dizia para todo mundo que eu era tímida e que eu, quando na faculdade não queria apresentar trabalho, eu me tremia, eu passava mal. Eu estava naquele momento reproduzindo aquilo sem nem ter tentado, né? Sem ter feito a experiência de dar aula, já estava querendo desistir. E aí eu abracei essa oportunidade, fui dar aula, passei 1 ano em sala de aula e foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu saí dessa sala de aula com alunos que estão aqui até hoje na minha vida, se tornaram pessoas que a gente tem contato, pessoas que depois vieram me visitar aqui em Salvador quando eu vim embora. Isso foi a primeira porta que eu abri, gente, de um lugar que queria, né, deixar fechado. Sabe aquela coisa de você realmente não acreditar e você ter certeza que não daria conta disso, que essa parte da profissão eu nunca iria poder me adaptar. Mas, na verdade, gente, eu estava me negando a oportunidade, eu coloquei isso na minha cabeça. Não tenho muito a certeza de onde foi que eu iniciei essa crença limitante, mas eu fiquei assim por muito tempo. Em 2012, eu abri essa porta e entrei, né? No que até então eu não estava enxergando nada, era algo assim assustador para mim, mas eu entrei. E depois de entrar, eu fui e não parei mais. Vim morar aqui em Salvador em 2013, ingressei no mestrado em 2016, mas enfim, passei por outros espaços. Tive muita dificuldade, de novo, quando eu parei de lecionar e vim morar aqui, a crença limitante veio de novo e falou: você não pode, você não vai, você não dá conta. Então, eu tive muito medo ainda nos espaços novos que eu estava, né, aqui em Salvador, eu não conhecia muitas pessoas, muito medo de me colocar, muito medo. E em 2016 entrei no mestrado, 2017 defendi, 2018 eu comecei a me inquietar de como eu iria contribuir, vocês já sabem disso, eu já contei isso aqui, como eu iria contribuir com o serviço social, com o tanto de conhecimento que eu tinha, né, adquirido durante aquele tempo até então. Em 2018 eu tinha 13 anos de formada, então em 13 anos, o que é que eu ia deixar, né? Aquilo começou a me inquietar, fui e me juntei com a Edilane da Juspici e a gente começou a dar cursos. E aí, gente, foi a minha guinada, sabe? Foi a minha guinada porque eu percebi o quanto eu tenho potencialidade nesse assunto, né, que é a docência, que é a troca com os alunos, que é passar algo de bom para as pessoas que têm interesse em me ouvir, que têm interesse no serviço social. Eu consegui, desde 2018 eu estou ministrando cursos, cada vez mais eu acho que isso é o que eu quero fazer na minha vida. E hoje, fazendo mais um trabalho, eu me peguei agradecendo, sabe? Agradecendo a Deus, que é quem eu acredito que move esse mundo aqui que a gente tá, que nos move. E me peguei agradecendo a mim, porque eu poderia ter deixado aquele quarto, sabe? Que não tinha iluminação. Eu não queria entrar ali e eu poderia ter deixado isso na minha vida, dizendo assim, aquele lugar ali eu não vou. Eu nunca vou ali. Conta, eu não consigo. E hoje, fazendo esse trabalho, eu imaginei que eu não iria conseguir também. Eu me peguei fazendo esse mesmo percurso, voltando lá para aquele quarto que não tinha iluminação, que estava absolutamente assustador para mim. Porque eu me peguei pensando, eu não vou conseguir. E quando eu terminei o que eu estava fazendo hoje, que eu consegui, eu agradeci. E aí eu vim olhando para tudo isso de novo e vi que a história é longa, a persistência precisou existir, eu precisei me reinventar, eu precisei vencer meu medo. E hoje eu estou aqui para contar isso para vocês e com muita alegria dizer, eu estou falando, eu tenho voz, eu estou nos lugares e eu estou falando do serviço social para pessoas que também, de alguma maneira, podem estar nesse lugar que eu estava, mas que com certeza vão poder se inspirar de alguma maneira nessa que é uma história real.
Quem tem medo, quem acha que não vai conseguir, quem acha que o serviço social não é para você porque você é tímido. Enfim, são várias as possibilidades. Mas só gravem isso. Não desistam. Vão além. Olhe para aquilo e fale, eu vou mesmo assim. Porque a recompensa é dizer, eu venci, eu resisti, eu consegui. Um beijo grande para vocês e fiquem aqui no SS na prática. Para mim tá sendo incrível essa troca com vocês. Tchau, tchau.